Olá, meus caros! Estamos aqui ao vivo para trazer nesse canal, Cronologia Oficial, uma espécie de aula, mas uma aula bastante compacta, simples, referente ao direito. E vão ser 50 aulas, onde a gente vai falar um pouquinho das noções do direito aqui no YouTube, aqui no canal Bruno G Oficial. Para aqueles que, porventura, não saibam, eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, e vou, então, falar um pouquinho sobre aquilo que eu aprendi muito mais nos meus estudos no âmbito jurídico, como eu gosto muito de lecionar. Eu vou, então, trazer esses institutos jurídicos, ou os conhecidos, os mais, aqui, a gente vai falar um pouquinho. Inicialmente, vamos falar o que é o direito, o conceito de direito, o que vem a ser direito. Primeira aula aqui, direito, o que é? Aliás, tem um porém aqui, nessa pergunta, nessa indagação. Porque esse D aqui, ele pode ser com letra minúscula, tá? Ou letra maiúscula, como está aqui em vermelho. E que, dependendo do contexto, e também de estar com letra minúscula ou maiúscula, o conceito é outro. Tudo isso tem que ser analisado. Essa é a primeira pergunta que se faz numa aula de direito. Quando iniciei a faculdade de Direito, lá no ano de 2011, fora feita essa pergunta na cadeira, na disciplina de Introdução ao Direito. O que é o direito? Aí cada aluno, cada discente dizia, eu acho que o direito é isso. O outro dizia, eu acho que o direito é aquilo. E aí vinha o professor e dizia, espera lá, primeiro vamos ver, porque essa palavra direito, na realidade, ela tem vários significados. Ela é uma palavra polissêmica, que tem vários significados. E claro que, no sentido jurídico, que tem a ver com direito, obviamente, a gente também vai ver o que significa a palavra jurídico, tem um conceito, tem uma definição, tem um objetivo totalmente diferente do senso comum. Por isso que a gente tem que estudar mesmo, porque às vezes se paga o maior mico achando que sabe alguma coisa e não sabe absolutamente nada. Por exemplo, senso comum, no mínimo em duas palavras. Eles dizem, principalmente as pessoas um pouco mais leigas, ou que têm a primeira e a quarta série, que não é advogado, é advogado. Mas isso está errado, não existe. Tá? Do mesmo modo que uso, deixa eu só apagar isso aqui, tem muitos erros, que o povo acaba passando de geração para geração. Por exemplo, do mesmo modo essa, que é desta forma, e não do que o senso comum fala. A palavra certa é uso capião, mas o senso comum fala diferentemente, fala uso campeão. Campeão do quê? Quem foi campeão? O uso de quem foi campeão? Isso aqui não existe. É uso capião. Depois a gente vai estudar isso, o direito das coisas. Enfim, é claro que eu não vou aqui exaurir todo o conhecimento, todo o conteúdo, que é muita coisa para falar. São aulas, como eu disse, básicas de conhecimento gerais, de noções gerais. Vou só apagar aqui, nós vamos então à questão do direito. Vamos lá. Então, o que é direito? Ponto. O que é? Ou o que é o direito? Primeiro que eu já disse que a letra D pode ser uma coisa, com minúsculo e com maiúsculo. Segundo ponto,
você é destro ou canhoto? O que significa a palavra destra ou destro? Direito, né? Veja só, direito, direito. Mas tem outro significado. Eu, por exemplo, sou canhoto. Sou esquerdo. Agora, se eu fosse direito e alguém dissesse, vem cá falar sobre o direito, vem cá, tu que és direito. Fica uma frase sem noção, né? Ambígua. Tu que és direito. Quer dizer, eu sou formado em direito ou eu que sou um jovem que escreve com a letra, com a mão direita ou com a destra? Então, direita pode ser, ou direito pode ser um lado, uma posição, que aqui poderia ser também uma posição do espectro que político. Não temos direita, não temos esquerda? Temos. E remonta lá a 1789, né? A Revolução Francesa. Porque o termo direita e esquerda veio da Revolução Francesa. Quem estava à direita era favorável ao governo, quem estava à esquerda era oposição ao governo. Então, o que é direito? É o seu braço esquerdo ou direito? É a sua posição? É o seu lado? O que significa o direito? Ainda podemos colocar, que seria a terceira, uma quarta definição de direito. Qual seria? Está direito, está correto. Não está direito, está incorreto. Também a questão de estar correto ou incorreto. De certo e errado. Depois, direito. Direito no sentido de ter direitos. Por isso que eu falei com letra minúscula. Você tem direito à educação, como está lá na Constituição, nos direitos sociais, artigo 6º. Esse direito é com letra minúscula. Direito. Seu direito, a sua garantia. Assim como você também tem o direito e tem o dever. Dever de, por exemplo, manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações. Esse também prevê a Constituição. E ainda temos direito no sentido de uma definição filosófica. E por aqui pode inclusive fazer várias subdivisões, filosófica, política, direito no sentido religioso, que vem a ser uma definição de direito com base na Bíblia, e por aí em diante, até chegarmos numa sexta ou sétima, no caso, definição, seria o direito com letra maiúscula, o próprio curso de direito, ou seja, a própria formação de bacharel em direito. Quando você diz, sou formado em direito, esse direito aqui tem que ser com letra maiúscula, porque não é o direito no sentido de você ter alguma garantia. É o direito no sentido de você ser formado em direito, do próprio curso, a própria formação, o próprio conhecimento. Então, por isso que eu disse que a palavra direito em si, que é direito? Ela tem vários tipos de direito. Mas qual direito nós vamos estudar que configura ou que advém do curso de direito? É o direito da direita e da esquerda, no sentido do lado, no sentido do seu posicionamento, que pode ser também no espectro político, de direita e esquerda. É no sentido
de correto ou não correto? É no sentido de dizer que é uma garantia? É no sentido filosófico, político? Na realidade, nós vamos estudar quase tudo isso, tirando a questão exatamente da direita ou da esquerda. Porque se você parar para analisar o que é correto e o que não é correto, seria o termo legal, que muitos também não sabem o que vem a significar, pensa que é legal, bacana, joinha, lá o like no Face ou no Instagram, mas não é isso que significa a palavra legal. Etimologicamente falando, teoricamente não há engasgada na voz, que a palavra etimologia quer dizer o estudo das palavras. Então, legal não é legal bacana, não. Legal vem de leges, latim, quer dizer lei. Por isso que quando diz assim, é legal no termo do direito, não está dizendo que é legal bacana. Está dizendo que é uma lei, ou está dizendo que é algo que está previsto na lei. E quando o termo é ilegal, é que não está na lei. Que a lei não fala sobre determinado assunto. Não seria, como o senso comum pensa, de não bacana. Por isso que tem que estudar o juridiquês. Inclusive, tem até um dicionário que fala dos termos jurídicos que são aparentemente fáceis de decifrar, parece que é, mas não é. Por quê? O senso comum tem uma visão, como é essa outra que eu vou passar agora. Já já a gente vai adentrar um pouco mais profundamente na questão da definição do direito. Mas só essa aqui a título de curiosidade, ó. Furto e roubo. No senso comum a gente aprende que furto e roubo é a mesma coisa. Você sabia? Inclusive jornalistas, que são jornalistas. Não, eu sou jornalista. Eu sou isso. Tem gente até que é formada em direito que é isso aqui, que eu vi faz muito tempo um delegado aí no YouTube falando, num caso que era de furto, ele falou que era roubo. Olha só, um delegado do interior de uma cidade do Rio Grande do Sul, falando que furto e roubo é a mesma coisa, ou que era o roubo, no caso, na realidade, era o furto. E há uma pequena diferença que está norteada pelo Código Penal. Que é que define isso? No Código Penal, o furto está no 155 artigo. E o roubo no 157 artigo. O furto, uma definição um pouco mais simples, é todo ato que o camarada vai fazer, que subtrai para si, melhor dizendo, um ato ilegal de subtrair para si, sem o emprego da força, da violência. Já o roubo é subtrair para si ou ter vantagem com o emprego da violência ou do roubo. Então, furto no mundo jurídico, no direito, e o roubo não é a mesma coisa. Inclusive, até na questão que nós poderíamos dizer da dosimetria da pena, ou melhor dizendo, da própria pena. A pena por furto é uma, e a pena por roubo é outra. A pena do roubo é mais grave do que a do furto. Um caso emblemático, ou melhor dizendo, um exemplo conhecido. Sujeito vê uma carteira livre sobre uma mesa, não tem ninguém ali. Alguém esqueceu a carteira ali. Ele vai lá e subtrai para si, ninguém está vendo. Aquilo é o quê? Um furto. Não é um roubo. Porque ninguém viu, ele não usou o emprego da força, seja força física, seja força de uma arma, ou com algum tipo de violência. Diferente do mesmo caso da carteira, o sujeito vê alguém andando com a carteira aqui no bolso de trás. Ele chega,
aquele chamado papo carteira, dá uma batida aqui, cala a boca aqui, deixa eu pegar aqui aquela voz de assalto, pega a tua carteira aqui por trás e ainda te dá quase um mata-leão, emprego da força. Então, roubo. Eu não vou adentrar muito sobre isso, porque talvez quando eu chegar sobre a questão do direito penal, eu falo um pouco mais sobre. Só para deixar claro, que diz a redação do artigo 155 subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Isso furto. Já o roubo, inclusive, se a gente for estudar detalhadamente sobre furto e roubo, tem outras coisas para falar, como já disse, não vou falar aqui. Só no próximo vídeo. Artigo 157, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem mediante, isso é o roubo, grave ameaça ou violência à pessoa e depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. A pessoa não tem como reagir. O sujeito coloca a mão aqui no pescoço, toma uma gravata ou mata-leão e já pega aqui a carteira que estava atrás no bolso, não tem como ela reagir. Mesmo que ela tivesse, é o emprego da violência, porque ele ameaçou a pessoa. Não, é ameaça e violência, claro isso. Agora nós vamos ao direito, que eu falo por demais, né? Vamos a definições de direito. Sendo que nessa aula eu vou falar também de formas ou tipos de direitos, e bem como das fontes do direito. Bom, uma definição de direito. O termo direito provém da palavra latina directum. Esse é o termo. E no sentido mais correto da definição seria certo, correto, mais adequado, reto. Então, a palavra direito vem de directum do latim, que quer dizer o que é certo, o que é reto, o que é mais, o que é correto, mais adequado, mais adequado. Mas lembrando que é com relação à definição da palavra em si, não do curso de direito, não do conhecimento do curso, porque também nós vamos ver que aqui do curso de direito nós vamos ter subclassificações de vários tipos de direito. Uma outra aula, onde nós vamos ter direito civil, direito penal e por aí em diante. Inclusive, a partir do direito surge uma outra palavra, um outro termo muito comum usado, que é o jurídico. Termo jurídico, que é quase um sinônimo para a palavra direito, e que vem também na origem etimológica do latim, né? Que vem de ius. É muito importante a gente saber a etimologia das palavras para a gente ter um entendimento mais ou menos do que elas significam. Então, direito, já falamos, o que ele significa. Ius, com J, vamos apagar isso aqui porque está uma confusão aqui. Pessoal, não sei se vai vir aí na live, porque o canal agora está voltado não só para as questões de direito, mas várias outras. Eu gosto de fazer isso que estou fazendo, então por isso que está aqui. Então a palavra ius, depois a gente pode falar que vai ter termo ius postulandi, ius, enfim, vai ter vários termos com esse ius. E alguns autores chegam a dizer que isso advém de justum, também do latim, que seria justo. Porque também, se você parar para analisar uma definição de direito, seria dar ao outrem aquilo que seria justo, ou dar aquilo que a pessoa merece. Sem falar que a gente está falando de termo direito, estamos falando de latim, nós estamos falando de justiça, de justo, e isso tudo advém, sabe do quê? Da onde? Da religião. Chamado direito canônico, principalmente aqui no Ocidente. Tivemos muita influência do direito romano.
Aí você vai ver a expressão jus civilia. Jus, que quer dizer o direito civil. Jus civil. Enfim, isso se aprende em história do direito. Mas como a gente vai ser breve aqui, não vamos nos aprofundar muito nisso. Talvez numa próxima aula eu fale um pouquinho mais, mas não vai ser tudo. Então, essa palavra que a gente sempre ouve falar, jurídico, direito, jurídico, o que é isso? Advém de direito, né? Advém de justiça, advém de direito, garantia e etc. Que faz a justiça. Bom, vamos seguindo. Vamos na origem etimológica da palavra. Então, uma definição da palavra direito seria a qualidade daquilo que é correto, o que vai ser a regra, não é uma régua, né? Uma regra. Direito, já vimos que poderia ser 7 definições. Essa é uma da origem etimológica da palavra. E aí a gente passa para onde? A gente passa para os pensadores, tanto filosóficos como doutrinadores. Quem é de igreja já ouviu falar a palavra doutrina, né? Doutrina de Jesus, doutrina da salvação, doutrina disso. Mas no direito a palavra doutrina, por isso que eu digo que tem referência à religião, muitos termos você vai encontrar no direito que advém da Bíblia, que advém do direito canônico, que advém da religião romana, greco-romana, tudo isso porque influenciou o Ocidente, como eu disse. Então, lá tem a palavra doutrina. E para quem estudou um pouquinho de teologia, sabe que a palavra significa estudo. Estudo. E no direito, doutrina, depois a gente vai ver, é uma das fontes do direito. Eu não vou adiantar. Quando chegar lá, eu vou falar um pouco mais. E os que pensam, ou seja, se palavra doutrina é estudo, os que pensam são doutrinadores. Como assim os que pensam? Os que pensam na área jurídica, ou que são formados na área jurídica, são PhDs, são mestres, são doutores em direito, eles são chamados de doutrinadores. Depois você vai ouvir também uma outra expressão, geralmente muito falada, principalmente no meio dos operadores do direito, de doutrina majoritária e minoritária. Majoritária e minoritária. O que significa isso? A doutrina que sobrepõe a uma outra. Por exemplo, tem uma situação que não tem uma lei. Digamos que X cometeu algo que não está previsto na lei. O que o direito vai fazer? O que os operadores do direito vão fazer? O que o juiz que diz o que é direito vai fazer? Ele vai buscar nas fontes do direito. Lá vou explicar um pouco melhor. E dentro das fontes do direito está a doutrina, o estudo de pessoas que são formadas em direito, mas não é só até o bacharel em direito. Avançar, fizeram pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e por aí em diante. Inclusive, eu detesto essa palavra, mas fazer o quê? Se a gente não chamar assim, a coisa complica. Vocês sabiam que a palavra doutor não é para ser chamado? Ah, mas como assim? Você é advogado, você tem que ser chamado de doutor. Não é para ser chamado nenhum advogado de doutor. Essa é a grande verdade. Porque isso é uma basófia, uma vanglória. Você sabia que isso? Que chamar alguém de doutor, quando não é uma basófia, uma jactância, uma vanglória. E eu vejo, ô doutor fulano de tal, às vezes, claro, é para ser um pouco soft, querer chamar um pouquinho a atenção da pessoa, ser carinhoso, ser estimado. Já virou uma praxe, um costume, mas não é o correto, porque o certo seria chamar alguém de doutor, só aquele que é doutor mesmo, que fez doutorado.
doutorado ou pós-doutorado em alguma área. Esse é o verdadeiro doutor. O advogado não é doutor porque o advogado só fez o bacharel ou bacharelado em direito. E tem muitos advogados que vocês pensam que sabem muita coisa, não sabem nada. É porque eles têm arrego com alguns juízes, com alguns lá que trabalham no fórum e outras repartições quando precisam, por exemplo, em cartórios, e eles conseguem agilizar as coisas. E lá e ficam também bajulando, aquela coisa toda. Mas o advogado não é para ser chamado de doutor, é apenas advogado, causídico. Porque ele não é formado, a não ser que é um advogado, que tem advogado sim, que é doutorado. Tudo bem, doutor. Outra questão, você sabia que tem advogado que não tem a OAB? Peraí, não tem a OAB não. Tem a OAB, mas não fez o exame da ordem e é advogado? Como assim? Pois é. Tem gente que é advogado, só que não fez o exame da OAB. Mas como? Porque essa norma vigorou em 1994. Teve alguns que fizeram em 1997, depende do ano. Por exemplo, ele começou o curso de Direito em 94, 95, aliás, em 93, 92. Quando acabasse o curso dele, então, ele iria fazer, porque é sempre no último ano do curso. Então, quem é advogado antes de 94 não tem exame da OAB, não está advogando. E por isso que não faço militância, mas sou favorável, sim, e até mesmo conheço que tem um grupo aí de bacharéis em Direito, são mais de 2 milhões que não passaram na OAB, ou tentaram, ou não tem condições de fazer o exame, que defende que tem que ser extinto esse exame. Haja vista que, para analisar, tem advogado aí que não fez o exame da OAB e está advogando antes de 94. Mas ele é um bom advogado. É bom, mas não fez. E como é que agora tem que fazer? Você não fez, você não é advogado. Você não fez, você não é advogado porque não tem o ius postulante, o direito de postular. Isso é balela também, é outra discussão. Mas eu não vou adentrar nessa temática, é só uma pequena curiosidade para falar sobre isso. Então veja bem, como eu estava dizendo, tem a doutrina majoritária, minoritária. Pensadores que são formados. Nessa doutrina o juiz vai se embasar. E geralmente esses doutrinadores eles têm livros. Eles têm vários livros aí vendidos, com a definição do que eles acham e tal, e tal, e tal. Então, com cada um desses doutrinadores vai dar uma definição de alguma temática. Por exemplo, para uma pessoa bem famosa, vamos colocar aí, olha, no direito constitucional, para quem não sabe, o Michel Temer é constitucionalista. Ou seja, ele é um doutrinador do direito constitucional. E o Michel Temer, o ex-presidente da República, se eu não me equivoco, ele tem doutorado. Se não tem, no máximo, mestrado ele tem. Até mestrado ele tem. Eu posso lá me embasar no direito constitucional a opinião do Michel Temer. Eu como um juiz ou eu como advogado para pleitear um direito. Só que, se o Michel Temer tem aquela tese majoritária, ou seja, várias pessoas, vários constitucionalistas, pensam da mesma forma do Michel Temer, aquilo vale como regra. E o juiz vai pela regra da doutrina, ou seja, do ensinamento dos pensadores, dos doutrinadores, majoritário, ou seja, onde há quase que unanimidade, onde há mais gente. Majoritária é maioria, minoritária é minoria, porque isso ocorre, como eu disse, geralmente quando não tem uma lei que especifica aquela matéria, que fala, versa sobre. E geralmente é a majoritária. Quando é a minoritária, dificilmente se dá esse direito, dificilmente. E também, se ocorre a doutrina, geralmente quando também não tem uma jurisprudência, que é uma decisão, bom, eu não vou adiantar, já estou até indo adiante, que quando chegar nas fontes do direito eu vou falar sobre isso. Aí tem a jurisprudência, enfim, lá eu vou explicar. Então é só para vocês entenderem que quando
Nós estamos falando de direito, tem várias definições, e tem as definições nossas. Primeiramente, tem a definição etimológica da palavra. Segundamente, tem as variadas definições da própria palavra em si que tem. Como eu disse, é uma palavra polissêmica, de vários significados. Terceiro ponto, tem a definição dos doutrinadores, que vai variar de todas essas outras definições. E, geralmente, esses doutrinadores também são filósofos. Inclusive, tem uma cadeira no direito chamada Filosofia do Direito. Então, vamos lá. Uma definição de Dante Alighieri. Direito é a proporção real e pessoal de homem para com homem, que conservada conserva a sociedade que destruída a destrói. Olha a definição desse doutrinador, Dante Alighieri. Direito, para ele, o direito é, em muitos casos, ele pode se basear nesse direito para pleitear algo. Agora, cabe ao juiz acatar ou não, né? Mas a definição, por exemplo, desse é: direito é a proporção real que existe e pessoal, que é da própria pessoa, do próprio homem, para com outro indivíduo, que conservado, esse direito garantido, resguardado, conserva a sociedade, ou seja, a sociedade não fica de uma maneira conflituosa, tá? Inclusive, tinha uma definição que eu aprendi na faculdade, que era o seguinte: o direito existe para dirimir os conflitos sociais, para resolver os conflitos sociais. Se não houvesse conflitos sociais, não existiria o direito. Se não existisse quebra de acordos, se não existisse quebra de princípios, se não existisse divórcios, por exemplo, e por aí em diante, não existiria o direito. Mas a definição desse Dante é o seguinte: que conservada conserva a sociedade que destruída é destruída. Quando esse direito, essa proporção é destruída, a sociedade é destruída. Agora, numa visão filosófica de Immanuel Kant, direito é o conjunto de condições segundo as quais o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio dos outros, de acordo com uma lei geral de liberdade. Olha só que profundo isso. Direito, conjunto de condições para mim, condições para ti, de direitos e deveres, segundo as quais o arbítrio de cada um, ou seja, não há forçação de barra, é de livre, espontânea vontade, livre arbítrio, de cada um pode coexistir com o arbítrio dos outros. Arbítrio é a opinião, o pensamento dos outros. Então, pode coexistir. Eu penso de uma maneira, você pensa da outra, nós nos respeitamos e fazemos um acordo com uma lei geral que garante essa liberdade, tanto do meu pensamento como do seu, mesmo sendo divergente. Muito bom. Veja bem, nessa linha de compreensão, o direito seria conceitualmente, na opinião de Kant, o que é mais adequado para o indivíduo, tendo presente que, vivendo em uma sociedade tal, direito deve compreender fundamentalmente, o interesse da coletividade. Que, se a gente também for fazer subcategorias aqui, é direito coletivo, direito individual, mais aula para diante. Daí surge a grande discussão que se trata ao longo dos tempos: o que obriga os conceitos do certo e do errado, do direito e de não direito, se adaptarem às novas realidades geográficas, religiosas, humanísticas, históricas, para descrever apenas algumas questões que interferem na evolução e adequação do direito a ser aplicado. Veja bem, o direito está em constante mudança. Por que o direito está em constante mudança? Porque a sociedade está em constante mudança. Sociedade sem direito não existe, direito sem sociedade não existe. Inclusive, no direito você aprende lá em sociologia jurídica, que é o estudo das sociedades, mais ou menos isso. Essa evolução, esses deslocamentos históricos que fazem com que o direito mude. Um exemplo: você sabia que no Brasil já foi proibido o divórcio? Já foi proibido o adultério como lei, como crime? O divórcio acabou em 1977. E o adultério, uma lei
que era crime quem fosse pego num ato de adultério em 2005. Então, aí, em 1977, não poderia se divorciar. E quem, inclusive, deu esse decreto aqui foi um governo de um protestante. Estava, na época, no regime militar. E em 2005, essa lei do adultério também já era. Outra questão também, que é muito falada pelos doutrinadores, tanto na doutrina como também tem na jurisprudência. O Código Penal, que nós temos, que não foi modificado todo, só em parte, o Código Penal, se eu não me equivoco, é de 1940 ou 1942, o Código Penal. Foi feito, então, numa época onde a sociedade era uma outra. Na realidade, foi em dezembro de 1940, estou vendo aqui. E entrou em vigor em 42, então tá aí. Então, em 1942, como é que era a sociedade brasileira em 1942? A mulher não poderia ir para a praia de biquíni. Você sabia disso? Mulher não poderia ir para a praia de biquíni, que era confundida como uma rameira, prostituta. Quem deu essa lei aí do Código Penal foi o Getúlio Vargas. Muito bem. Imagina isso se aplicar nos dias de hoje. Uma mulher que vai para a praia, ela é considerada... Que vai para a praia, não. Que vai para a praia de biquíni, ela é considerada uma rameira, uma prostituta. Não tem como, né? Ou uma mulher da vida, mais ou menos esse termo que utilizava. E lá no Código Penal, tem a questão do atentado ao pudor. Pelo menos tinha, né? E o atentado ao pudor é mais ou menos isso aí. É andar com roupa escandalosa ou indecente, que seria, naquela ocasião, o biquíni. O código não foi mudado. Continua fingindo. Só que a interpretação do código do atentado ao pudor mudou. Inclusive a lei até, praticamente, do artigo se extinguiu. É uma outra interpretação, porque nós estamos numa outra sociedade. Nós estamos numa sociedade em que diz que é um costume ir para a praia de biquíni, ou homem de calção. Isso dentro do âmbito legal. Não estou falando dentro do âmbito moral ou moralista de religiões. E como disse, o direito, ele teve influência de igreja. Por isso que ele, numa época atrás, era bem mais pesado. Porque, por exemplo, na sociedade brasileira de 1940, nós tínhamos a religião católica como praticamente religião oficial, e as tradições católicas se coadunavam com a questão jurídica. Apesar de nós não ter, nesse período, se eu não me equivoco, é claro que a gente já está numa ditadura do Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas teve no poder de 1930 a 1945, 15 anos de Getúlio, e ali o código foi em 1942, mas nós não tínhamos, apesar do Getúlio, me parece também ser católico, mas nós não tínhamos assim, uma espécie de teocracia como nós temos aí nesses outros países da Arábia, né? Da Arábia não, perdão. Eu ia dizer, países do Oriente Médio, na realidade, né? E alguns países da África. Então, veja bem, não tem como interpretar. Naquele tempo, o povo era mais religioso do que hoje. Ou pelo menos se prezava pelos usos e costumes muito mais do que hoje. Eu me recordo, por exemplo, que o que era pertencente da igreja de São Paulo, ao qual pertencia a certa feita, o missionário Davi Miranda, ele contava que lá na Praça da Sé, isso na década de 50, 60, eu estou falando de 40, imagine 40, acontecia fatos lamentáveis. Né? Lamentável porque tinha o emprego da força. Tinha os guardas lá na praça. A mulher que entrasse lá com um traje não condizente com o que a igreja queria, era barrada. Se a mulher andava com uma roupa cavada aqui, ou sem mangas, passava lá o soldado lá com uma espada, com alguma coisa para apropriar, e não deixava ela entrar, porque era ordem do padre. Tinha respeito. Do mesmo modo, a sociedade era parecida assim. Mas com o passar do tempo foi mudando. Aí foi vindo a questão de feminismo. Enfim, se fosse para estudar isso aqui, para falar disso tudo aqui, demoraria muito tempo. Né? Teve até aquela famosa Leila Diniz, que foi uma das pioneiras para
acabar com esse bloqueio, com essa sociedade bastante conservadora, que a mulher que vai para o biquíni, vai para a praia de biquíni, ela é considerada, né, a mulher que não quer nada com a vida. Ela tirou uma foto grávida de biquíni. Aquilo ali foi um escândalo na época. Então, a partir daquilo foi construído vários momentos. Isso no Brasil, né? No mundo já estava acontecendo há muito tempo. E a partir de hoje é que nós temos isso. Então a gente está falando um pouquinho de história aqui também, né? Então veja bem, sociedade e direito andam de mãos dadas. A sociedade muda, o direito muda. E o direito muda exatamente porque a sociedade mudou. Bem lógico. Na verdade, o direito, na sua essência, é um conceito em constante mutação, como eu disse, até porque é enraizado e consequentemente da própria condição humana, o ser humano vive em sociedade, que necessita de ajuste e adequação diuturnamente, que seja com relação ao seu habitat, aos critérios e normas de convivência, como as novas realidades construídas pelos agrupamentos ou grupamentos humanos e a própria evolução do conhecimento científico e tecnológico. Desde a formação dos primeiros grupos, né, agregados, gregários, surgiu a necessidade dos regramentos de convívio, mesmo que de forma esparsa e sem muitas formalidades, até na comunicação primária entre dois seres humanos não se deve prescindir de uma forma padronização, de uma certa, aliás, informalidade de padronização, objetivando uma convivência em modos relativamente civilizados e sem maiores embates. O que quer dizer isso? É que o ser humano, desde que é ser humano, sempre precisou de regras para ele, de fato, cumprir as mesmas. A gente percebe até mesmo no Jardim do Éden, lá no Jardim do Éden, já que a gente está falando de direito, o que tem a ver direito com igreja, com religião, tudo a ver, direito, religião, igreja católica, tudo a ver, tá? Em outras aulas eu vou ter que explicar um pouco sobre isso. Agora não, mas veja bem, o ser humano para conviver sempre teve regras. Deus fez Adão e Eva, né? Adão e Eva lá no paraíso, não tinha uma regra lá? Ah, isso aqui é mito, isso aqui é uma metáfora. Pense do jeito que você queira pensar. Mas nós escutamos essa história, se é real ou não, depende da crença, eu creio que seja. Tem gente que não crê, ok, respeito. Agora, mas desde que a gente tem em relatos históricos, o relato mais histórico mais antigo, os relatos mais antigos são a Bíblia. Tá? E na realidade é do Velho Testamento, a Tanakh. É o texto veterotestamentário. Então nós temos lá Adão e Eva no paraíso, né? Não sei porque eu coloquei aqui Adão e Eva aqui, tá? Paraíso. No paraíso tinha o quê? Era um paraíso, mas no paraíso tinha norma. Olha que interessante, era um paraíso, mas no paraíso tinha norma. Imagina se fosse o inferno, né? Ia ter que ter mais norma. Porque tem pessoas que pensam o seguinte, não precisa de leis, não precisa de normas, porque nós vamos saber realmente fazer tudo certinho. Não é bem assim. Já tendo norma, já não se cumpre, já não acontece o que é para ser feito. Imagina uma sociedade anárquica, sem normas. Eu penso do meu próprio jeito e faço o que eu quero fazer. Fica complicado, né? Então no paraíso tinha lá as 3 árvores. Uma era proibida. Adão e Eva comeram, veio o que? A consequência do ato. Aí você já sabe, consequência e tal. Da mesma maneira, o direito se baseia sobre isso. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer lá que a lei não é para os bons, a lei é para os iníquos, para os parricidas, matricidas, e lá fala uma série de indivíduos que cometem delitos. Por que isso? Porque essa norma aqui, que Deus já Deus deu desde o início, se for para outros mitos, ou mito da Grécia, lá também vai ter as normas dos deuses, aquela coisa toda. Porque, no caso de Deus, por conta dele ser onisciente na sua mente, já antevia que o ser humano, mesmo com a norma, ele iria descumprir. Imagina sem norma. Quando Paulo fala, ele fala exatamente porque vai existir os delinquentes. E o direito, como eu disse, ele serve para resolver os conflitos sociais. Se não tivesse conflitos sociais, não teria direito. Mas, como mesmo utopicamente pensando que nós vamos ter uma sociedade ruim,
é necessário ter as regras, porque sempre tem, lamentavelmente, de alguma maneira, né? E aqui, se a gente for falar no âmbito da palavra de Deus, teologia, aí ia ter outras respostas, mas eu não quero adentrar, porque a gente está aqui em direito, tá? Agora, outros grandes pensadores também falaram sobre o que seja direito. Rousseau, Platão que advém da tríade grega de filósofos. Quais são eles? Sócrates, Platão e Aristóteles. O Karl Marx, que era um cristão, depois se revoltou e tal. E Max Weber. E tantos filósofos estudiosos as suas respectivas épocas. E aí também mora o perigo, porque esses filósofos, inclusive, eles falavam na sua época de acordo com o seu contexto, de acordo com o que estava passando a sociedade na qual eles viviam. Diferente de uma sociedade que nós temos hoje. Por isso que o direito está em constante mudança. Pode servir a filosofia desses pensadores filósofos para influenciar o direito? Pode. Não digo que não pode, pode. Inclusive, na fonte do direito, a gente vai falar um pouquinho mais. No entanto, tem que ser analisado de acordo com o caso. Nós estamos nos alongando até nessa aula, mas vamos lá. Então, nas suas respectivas épocas, traduziu bem a preocupação de que o ser humano poderia carregar em seu âmago, um instinto egoístico que obrigaria as comunidades e os grupos sociais a estabelecerem critérios de convivência que inibisse a atuação individual em detrimento dos direitos coletivos. Então, ele já tinha aquela preocupação, porque o ser humano, de alguma maneira mesmo, principalmente sem temor a Deus, ele é egocêntrico. Por isso que Jesus disse, para deixar o eu, né? Se é um verdadeiro cristão, o que Jesus disse? Renuncie a ti mesmo. Renunciar a si mesmo é deixar o ego de lado. Carrega a cruz de cada dia e siga. Né? Mas o ser humano ele é movido pelo egoísmo. Essa é a verdade. Inclusive tem uma música do Raul Seixas que diz isso. Fascista, antissocialista, eu sou simplista antissocialista e por aí vai. Eu sou egoísta, eu sou... Na música, o próprio Raul, ou quem compôs, talvez até o Paulo Coelho junto, estão dizendo realmente que o ser humano é egoísta. Ah, eu não sou egoísta, eu sou altruísta. Faço bem para o próximo. Será mesmo? Vamos examinar. Eu confesso por mim mesmo. Não é fácil você lidar com o seu ego. E ainda mais, e tem algo mais pior, que não é só o egoísmo. Né? Tem o tem o egocentrismo, que é o eu no centro de tudo, das atenções, e tem o pior ainda, que é a egolatria, que é o culto ao eu. Egoísmo é apenas eu colocar o eu. Já o egocentrismo seria o meio termo, é eu colocar o eu no centro de tudo. E a egolatria é eu achar o máximo de uma vez por todas, é quase que uma megalomania. É uma mania de grandeza, aliás, também tem a ver, o ego ali, na realidade, é o culto. Tá? Então, por conta desse egoísmo é que é necessário regras. Porque o que tem a ver com o egoísmo? Por conta do egoísmo, eu posso matar pessoas. Não, eu sou melhor do que ela não aceita, eu vou lá e tchau. Por conta do egoísmo, eu sou o homem mais rico do mundo, aquele lá é mais poderoso, eu vou lá roubar o que ele tem, um emprego de força, no caso, porque eu tenho que ser o melhor do mundo. Então, se imagina se não tem regras. Se já com as regras não adianta em muitos casos, são quebradas, imagina sem regra. Então, importante, o direito. 2 tipos de direito. Vamos lá. Temos o direito natural e o direito positivo. Isso aqui faz muita confusão. Por quê? Porque às vezes parece que os dois são a mesma coisa, né? Mas vamos lá. O primeiro se refere àquele direito que nasce com o próprio homem, independente de regramento, quanto à sua utilização. Por exemplo, direito natural, direito à vida. Você sabia que tem direito à vida, inclusive está respaldado isso em legislação, em Constituição e tal. Então, o direito natural seu é o direito à vida. Você tem o direito de viver. Só que você tem o direito de viver e tem o dever também
de conceder o direito de dever para mim, por exemplo, para o seu próximo. E nós temos o direito positivo, que já é uma outra coisa, que é denominado assim por conta da forma singela que é feito pelos homens, escrito pelos homens, através de normativos e normas de legislação que indicam e individualizam as situações e preceitos a serem seguidos ou cumpridos. Então, esse direito natural nasce com o homem e o positivo o homem cria. Cria o direito. Direito ou garantia. Muitos fazem a confusão no seguinte: direito positivo é o direito positivado, o direito escrito. E o natural é o direito abstrato que não é escrito. Nada disso. Por exemplo, nós temos na Constituição um direito natural que é do homem, que está também positivado na própria Constituição. Está escrito lá. Apesar de ser um direito na sua origem natural. Diferente de um direito positivo, que garante, por exemplo, direito de propriedade. Direito de propriedade é um direito. Foi criado pelo homem, direito de propriedade. Porque tem nações que não têm direito de propriedade. Quais as nações que não têm direito de propriedade? Comunismo, não se tem direito de propriedade. Lá, cada um tem o direito de cada um. É uma redundância, não. Vamos reformular essa frase. Lá, no comunismo, a propriedade é de ninguém. É do Estado, tudo é do Estado, tudo é do governo e é rateado para todos. No Brasil, rigorando o capitalismo, e aqui não tem nada de esquerdismo, é só falando que é verdadeiro, nós temos o direito de propriedade particular. Criado pelo homem, direito, então, como eu já disse, positivo. Durante milênios da história humana, o direito compreendido como forma de conduta, mesmo nas rudimentares culturas, serviu como um anteparo de eventuais litígios. Palavra interessante, eu também lembrei uma outra coisa para falar. Litígio, né? Isso, inclusive, isso que eu digo aqui, essa palavra, tem na Bíblia. É na Bíblia. Aí, pare bem, como é que a pessoa vai saber o que significa litígio, né? Pessoa do senso comum que não tem informação. Por isso tem que estudar, fazer o português direitinho, né? Para ler a Bíblia, porque na palavra do Senhor, ali na tradução Almeida, que é uma tradução um pouco mais rebuscada, bem feita na norma culta, tem várias palavras, você tem que recorrer ao dicionário. Eu já vi que lá tem litígio, inclusive naqueles casos lá do apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos. Mas vamos lá, litígio, o que significa litígio? Conflito. Mas não é meramente litígio. Pode ser o próprio processo em si. Duas partes litigando, duas partes disputando num processo quem está falando a verdade. Outra palavra aqui que foi falada, que também tem um erro que muitos cometem, depois eu posso, numa outra aula, falar um pouco mais do litígio em si, porque tem outras questões, e até mesmo da ordem etimológica da palavra. Mas, veja bem, normal e comum não é a mesma coisa. No senso comum, a gente chega a dizer o seguinte, que é normal acontecer isso. Não é normal, porque normal vem de lei. E comum vem de algo que acontece, costumeiro. Tá? Costumeiro, ou relativo ao cotidiano, à praxe, ao costume. Então, quando você diz, por exemplo, a mulher que faz mal ao marido, porque o marido traiu ela. Isso é normal acontecer. Não é normal, porque não está na lei. É comum. Há uma praxe, há um costume. Tá? Isso que é bom saber um pouco sobre as definições das palavras, que a gente fala muito errado, né? Aí eu vejo muitos aí no YouTube, que são os grandes sabedores de tudo, aí ficar com aquela invenção lá do iau, iachua, o camarada não sabe nem português, quanto mais em grego, latim, não sabe, enfim, não quero entrar aqui nesses questionamentos, mas só para vocês analisar. Já não é fácil o camarada que estuda, quanto mais para aquele que não estuda. Bom, dito isso, como eu disse que a aula ia ser bastante
enxuta, pequena, nós já vamos para fontes dos direitos. Nós falamos do conceito do direito, dos dois tipos de direito que tem. Agora nós vamos para as fontes do direito. Que aí vai entrar a doutrina, é uma fonte, que eu falei lá, a jurisprudência, tá? Nós vamos dar a definição bem simples de cada uma. O costume também é um tipo de fonte de direito. A analogia também, que é a comparação, a analogia. Os princípios também. Tá? Ainda tem mais outra. Vamos lá. As fontes do direito são fundamentais na construção do direito positivo. Qual é o direito positivo que nós falamos? O direito que o homem cria. Não é o direito que o homem já nasce com o mesmo. O direito que o homem cria e é escrito, ou é feito em normas ou legislações. Okay? E é interpretado que reage às relações humanas na atualidade. As principais fontes são... Eu esqueci aqui da outra. Aliás, vamos seguir a regrazinha aqui. Eu inverti tudo aqui. Tem a outra, né? A primeira de todas, né? Da fonte do direito, é óbvio. Isso aqui seriam... Tem uma subclassificação, mas fontes subsidiárias do direito, no caso. Mas as primárias, né? A primeira seria, obviamente, a lei. As leis, fonte do direito. O direito se baseia por leis. Não tem uma lei, o juiz não pode apreciar aquele caso. Se tiver uma lei, o juiz pode. Por exemplo. Então, são as leis, o costume. Na próxima aula eu volto a explicar isso aqui, porque tem as subsidiárias, a diária eu tenho um resuminho numa outra mais interessante. A doutrina, já falamos, né? Temos a jurisprudência, já falamos, isso está ali na ordem. E como já falei também, analogia, princípios e tal. Sendo que o costume é caracterizado quando existe a reiteração de uma conduta, a convicção da mesma ser obrigatória. A doutrina é construída pelos estudiosos da área jurídica, como eu já falei, quando a interpretação do direito e a jurisprudência é resultado de decisões judiciais no mesmo sentido, que resultam em novos entendimentos de compreensão do direito. Tá? Então, leis, verdade das próprias leis, costumes. Um caso de costume, a vaquejada, ou aquelas farras de boi, já foi decidido, não tinha uma lei, mas foi decidido em nome do costume que aquilo não é crime, porque trata-se de um costume de um determinado grupo em determinada região. Então não precisou necessariamente de uma lei para julgar o caso, se valeu pelos costumes. Doutrina, geralmente, a doutrina e a jurisprudência, tanto advogados como juízes, é o que mais usa, além dos princípios, também que são fontes do direito. Tá? O juiz, quando vai decidir, geralmente ele usa uma doutrina do fulano de tal e uma jurisprudência do seu próprio tribunal ou da sua própria comarca, foro. Então, princípios. Também aqui, né? Doutrina, já falamos que é aqueles que são pensadores ou têm ensinos formados na área e que formam a doutrina por intermédio de livros. Né? A jurisprudência é as decisões dos tribunais, ou seja, o juiz deu uma decisão inovadora que a partir daquela decisão vai abrir brecha para outras. Foi mais ou menos o caso do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Como assim? Porque no caso do Lula é o seguinte, na Constituição e no direito penal, a pessoa só pode ir para a prisão, não é em terceira ou quarta instância, é após o transitar em julgado. Digamos aqui tem uma fase que é do fórum, segunda fase estadual, que é o Poder Judiciário Estadual, tá? Vamos botar assim, ou Tribunal do Estado. Terceira fase é STJ, quarta fase é STF, depois tem os recursos do STF, seria uma espécie de quase quinta fase. Tá? Lembrando que aqui também tem alguns recursos aqui no STJ, tá? Pode ter recursos aqui. Ó.
que na realidade vão para o STF, mas pode ter alguns no intermédio aqui, tá? Aqui tem outras peças para fazer, enfim, para você entender como demora às vezes um processo, ainda mais quando vai até a quarta instância. E eu digo que aqui tem a quinta instância porque às vezes aqui há pedido de vista, tem recurso, analisar recurso e tal. Tá assim. Quando acabar todos esses recursos, e dependendo da área, pode ter mais de 20 ou menos, a área que eu digo, a área civil, a área penal, acabou isso tudo aqui, o juiz de lá, dentro de 30 a 60 dias, transitou em julgado a decisão. A partir do trânsito em julgado dessa decisão, é que vai vigorar, então, se de fato foi decretada a prisão definitiva do sujeito. E que ele vai ser não mais meramente réu, mas sim, de fato, condenado pela prática. É assim que diz. No entanto, nós tivemos uma decisão, que foi do STF, que dizia que presos em segunda instância, aliás, presos, não, perdão, réus em segunda instância, condenados, teriam que ir para a prisão. Foi o que ocorreu com o Lula. Lula foi preso em Curitiba. Por que Lula foi preso em Curitiba? Porque o processo dele se deu na esfera federal. Depois a gente também vai falar sobre isso, questão de competência e tal. Então, o Lula começou no TRF, né? No TRF da quarta região, que é no Rio Grande do Sul, foi a segunda fase do senhor Lula. E por conta da decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, então o Lula foi preso. Mas a Constituição diz que é só no... Veja que complicação. A Constituição diz que é só no trânsito em julgado. Só que essa decisão do STF ficou como uma jurisprudência, valendo sobre essa condição da Constituição. Mas aí que mora outra dúvida. Mas a Constituição tem que estar acima de tudo, porque depois a gente vai ver sobre isso. Tem uma pirâmide, e a Constituição está lá em cima da pirâmide. Ela vale sobre todas as outras regras. Tem nome técnico sobre isso, depois a gente vai ver. Então, uma jurisprudência não pode estar acima da primeira fonte, da fonte primária, que é a lei, que vem a ser a lei maior, a Constituição, a Carta Magna de 1988. E por isso que eles conseguiram tirar o Lula da cadeia, dizendo que o Lula estava sendo preso ilegalmente, que era uma prisão ilegal, já vista que a Constituição, a Carta Magna, porque tem uma hierarquia de leis e de normas, dizia que era só no trânsito em julgado, ou seja, só lá depois da quarta, ou eu diria já da quinta fase, depois de todos os recursos, no STF, transitar julgado, aí que o Lula ia cumprir a pena em regime fechado, ou em regime aberto, enfim, na cadeia. Foi um caso de jurisprudência. Tanto foi um caso de jurisprudência que o Lula foi preso, como também de jurisprudência que foi destruída, né? Tiveram outro entendimento sobre a mesma jurisprudência, que é uma outra loucura que se faz, né? Um marabalismo do judiciário, principalmente do STF, que legisla mais do que às vezes os próprios parlamentares, que deu então o Lula o direito de estar ali, está aí, né, vivinho, livre, leve e solto. Então, meus caros, em suma, era isso que a gente tinha para falar. Bom, eu posso citar aí da questão da pirâmide das leis, já que a gente fala um pouquinho, vamos falar então. Então, cada um é ressalva, porque nem sempre o direito chamado objetivo ou constituído em norma reflete a vontade de uma maioria populacional. Isso é questão das outras formas, como falamos. Vamos seguindo aqui. Na atualidade, de forma imposta, democrática, os parâmetros do direito para determinada coletividade, desde os mínimos grupamentos, tais como clubes e condomínios, até os municípios, estados, países e organizações internacionais, são norteados por leis, convenções, tratados, outra forma de pactuação que se ajusta para a convivência. Ressalta-se que a lei ou qualquer outro normativo deve estar dentro do contexto hierárquico, a pirâmide que eu falei, hierárquico. Né? Isso é porque preciso que se compreenda que determinadas leis superiores não podem subordinar-se a leis menores. Por exemplo,
uma lei que saiu de uma jurisprudência que é uma fonte subsidiária do direito, não pode sair, não pode se sobrepor a uma fonte de fato que não seja auxiliar do direito, seja primária do direito, que é a lei, que é a Constituição, que está aqui em cima. Tá? Então foi esse o ponto que eles fizeram, porque a jurisprudência estaria aqui embaixo, a Constituição aqui em cima, isso aqui vale sobre essa. A Constituição vale sobre a jurisprudência, porque é só na brecha da lei, não tem lei, aliás, não tem nada sobre aquele texto, sobre aquele caso, na Constituição, no Código Civil, no Código Penal, se busca alternativas, na jurisprudência, doutrina, costumes, por aí em diante. Ressalta-se que a lei ou qualquer outro texto normativo deve estar dentro de um contexto hierárquico, como já sempre é preciso que se compreenda que determinadas leis superiores não podem subordinar-se às leis menores, exato? Assim, no caso do Brasil, as leis ou tratados internacionais não podem interferir na soberania do país, que é um princípio. Aí nós vemos a questão da importância dos princípios. A gente vai estudar mais adiante. O que pode dizer que elas podem ser aplicadas no Brasil desde que atendido os critérios nacionais de incorporação do normativo internacional e desde que não se contrapõe às normas, os atos normativos das leis, em especial a nossa Constituição, que eu falei. A Constituição vale sobre tudo isso. Os principais normativos que regem o direito positivo escrito no Brasil são tratados convencionais, internacionais, Constituição Federal, Constituição estaduais, que cada Constituição, para quem não sabe, tem a sua própria Constituição, a Constituição do Estado de Santa Catarina, a Constituição do Estado de São Paulo, tá? Leis complementares, leis federais, estaduais e municipais, a lei orgânica do município, além das medidas provisórias federais que possuem caráter de excepcionalidade, objetivando uma normatização emergencial. Geralmente que o Bolsonaro faz, as MP, medidas provisórias, que é uma maneira do Executivo legislar, que tem prazo de 120 dias, ou seja, 4 meses. Se o Congresso não votar em 4 meses sobre aquela matéria, morre-se a medida provisória. Não tem mais validade. Tem só durante os 20 dias, 120 dias. Enfim, o direito é aquilo que uma sociedade ou agrupamento social compreende como ideal de retidão correta para sua coletividade, a forma concreta de estabelecer os parâmetros da convivência social, se materializa no conjunto de leis e normas, respeitada a hierarquia das leis, exatamente para que se evite que os direitos de maior abrangência não sejam suplantados por direitos e regramentos inferiores. Diante de diversas questões de litígio a serem enfrentadas pelo homem contemporâneo, fruto da criação ao longo da história e mais recentemente em razão dos grandes avanços do conhecimento, tornou-se necessária uma abordagem do direito de forma mais especializada. Assim, temos diversas vertentes da aplicabilidade do direito com suas especificidades. Apenas para enumerar algumas vertentes, aqui já falei: direito civil, direito do trabalho, direito da família, penal, marítimo, tributário, direito imobiliário, por aí dentro. Só no Brasil temos mais de 20 ramos ou especializações. Enfim, aí tem a questão de ter outras pessoas que trabalham no âmbito público, temos advogado, juiz, promotor. Isso aí depois eu vou explicar também na outra aula. Então, tá aí. Falamos nessa primeira aula sobre conceitos do direito, tipos de direito. Depois eu volto recapitulando na próxima aula um pouco sobre isso e fazendo algum adendo se for necessário. E falamos também de fontes do direito. Tá? Tá aí, primeira aula aqui no Bruno G Oficial. Ok? Abraço, obrigado a todos que se manifestaram aqui nessa live. Me deram seu like, as maravilhas do Pai. Boa tarde, muito bom saber, tudo bem, estou gostando da explicação, ok? Até mais, lembrando que a gente vai fazendo essas aulas aí, não vai ser diariamente, vai ser todos os dias. Quando tivermos, então, a possibilidade para tal, a gente vai fazer aqui no canal. Vão ser aí no mínimo 50 aulas, tá? Porque também, no futuro, a gente pretende fazer vamos dizer assim, uma tentativa de uma escola ou de um curso preparatório para concursos, ou ainda, por que não, um mini curso
de direito, não no sentido do próprio curso mesmo, né? Mas assim, para você aprender o básico do direito, para quando entrar na faculdade já saber bastante coisa. Nós vamos fazer aí vai ser pago possivelmente. Então estamos aqui fazendo experimentos, ok? Abraço e até uma próxima. Também vou ver se ficou bom esse quadro aqui, uma inovação aqui. E boa tarde a todos, né? Deus abençoe a todos.